Você já sentiu em algum momento que as pessoas ao seu redor não o levam a sério? Que por mais esforço que faça, seu nome é esquecido no instante em que você se afasta? Imagine um cenário no qual cada gesto seu, cada palavra que sai de sua boca, ecoa com peso suficiente para gerar uma reverberação no trabalho, nos círculos sociais e na esfera familiar. Esse tipo de respeito não nasce de elogios vazios, nem de gentilezas superficiais. É forjado em fusões de prudência, coragem e, por vezes, frieza calculada. E há mais de 500 anos, um florentino chamado Nicolau Maquiavel já havia reunido, em seus escritos, os princípios fundamentais que moldam o poder e o respeito duradouros. Vamos explorar como aplicar as regras de Maquiavel para conquistar o respeito de forma estratégica, sem ilusões românticas, mas com realismo contundente. Prepare-se para encarar verdades sombrias, pois a política da reputação não perdoa sentimentalismos, e aqueles que se deixarem enganar pela retórica suave pagarão com irrelevância eterna. Imagine-se caminhando por uma praça movimentada. Ao seu redor, rostos apressados, cadeiras que rangem, murmúrios de conversas transitórias. Você cruza olhares, alguns de reconhecimento, outros de indiferença e, por vezes, de certo desprezo. Para Maquiavel, a praça simboliza o grande tabuleiro político da vida cotidiana, onde cada indivíduo é um peão que pode alcançar posições de destaque ou permanecer anônimo, dependendo da forma como movimenta suas peças. Se você deseja sair do anonimato, sabe que não basta ser bom ou justo. Precisa ser temido ou estimado, mas primordialmente respeitado. Maquiavel, em O Príncipe, deixa isso claro desde a introdução. Princesa ou plebeu, aquele que aspira ao poder, deve moldar a própria imagem de tal forma que seus súditos o vejam como necessário, quase inevitável, no equilíbrio das forças que regem o convívio humano. Esse foi o primeiro grande alerta redigido no século XVI, mas que continua ecoando com a mesma força estridente no século XXI. Respeito não se implora, nem se vota, se impõe, se constrói e, sobretudo, se mantém em vigília permanente. Para assimilar as lições maquiavélicas, é preciso antes compreender o contexto em que Maquiavel escreveu. Florença, uma cidade-estado cercada de inimigos, corroída por intrigas familiares, rivalidades políticas, guerras constantes. Ali, cada gesto era espionado, cada palavra analisada como possível traição. No meio desse cenário turbulento, Maquiavel observou o funcionamento dos mais diversos governos, repúblicas, principados recém-formados, impérios consolidados, e percebeu que havia uma ciência, uma arte, uma técnica para governar a mente dos súditos e, por extensão, conquistar seu respeito. Essas observações se cristalizaram em regras práticas, ainda que duras, que envolvem o manejo da reputação, o uso estratégico do medo e da generosidade, a forma de agir em tempos de paz e em tempos de guerra. Não se trata de eticamente justificar condutas imorais, mas de revelar como o poder efetivamente funciona, expondo as engrenagens por trás do véu de aparências deixado pelos moralistas. Se você busca respeito e poder, Maquiavel indica, antes de qualquer virtude aparente, o controle das aparências e a gestão das primeiras impressões. Pense em alguém que faz um discurso eloquente, elogia o público, promete soluções, sorri de forma cortês. Essa pessoa pode até ser inútil na prática, mas enquanto ela mantiver a imponência externa, postura firme, língua mansa, vestuário adequado, seus ouvintes estarão dispostos a acreditar. Maquiavel escreveu: os homens julgam pelos olhos e, em geral, veem melhor do que conhecem. Se você deseja ser respeitado, cuide até da forma como caminha. Cabeça erguida, passos seguros, olhar firme. Nada disso é hipocrisia. É, antes, a condição primordial para convencer que você não é alguém de que se deva duvidar. Por trás desse conselho aparentemente superficial, há um cálculo profundo. A reputação, uma vez estabelecida pela aparência, age como um selo que valida qualquer ação posterior. Se surgir um boato que questione sua competência, bastará um gesto de demonstração de poder, um apoio inesperado, uma atitude implacável contra um inimigo visível,
para que a sombra se dissipe. Se, porém, você andar cabisbaixo, falar de forma hesitante e negligenciar a sua imagem, nunca conseguirá inspirar nem temor nem admiração. Será apenas mais um rosto anônimo, consumido pela multidão. Mas não basta conectar seu semblante à sua reputação. A linguagem das ações também entra em cena. Maquiavel alerta que, ao ser generoso, seja generoso com parcimônia. Faça com que o custo de sua generosidade seja percebido como grande, para que o benefício que a pessoa receber passa a ser percebido como favor raro. Se você distribui favores à exaustão, cria uma expectativa que não conseguirá sustentar, e ao faltar com promessas, desperta ressentimento. Portanto, se quiser ganhar respeito, seja um doador calculado. Ofereça ajuda quando isso consolidar sua posição, mas sem criar a ilusão de gratuidade perpétua. Da mesma forma, ao infligir punições, que sejam rápidas, notáveis e proporcionais, para que a memória do castigo atue como advertência. Em seu livro, Maquiavel cita o exemplo de César Borgia, que enforcou o gordo Ramiro de Orco em praça pública, arrancando a pele do vilão e pulverizando a imagem da justiça imediata. O efeito? As ruas ficaram calmas. O povo entendeu de imediato que ali não havia espaço para a impunidade. Esse tipo de gesto, despido de sentimentalismos, constrói respeito, pois estabelece a sensação de que quem se levanta contra você ter certeza de que sofrerá consequências que tornarão seu exemplo inesquecível. A frieza bem calculada, portanto, pode ser mais eficaz do que qualquer demonstração de benevolência excessiva. Mas esfrie o coração, sem jamais congelar a mente. A essência do poder maquiavélico está no equilíbrio entre a virtude, a capacidade de impor-se com ação, e a fortuna, as circunstâncias que escapam ao controle humano. Um homem sábio, segundo Maquiavel, não deve respirar apenas sob a brisa tranquila da sorte. Deve, ao contrário, saber construir diques antes da enchente e erguer muralhas antes que o inimigo chegue às portas. Em termos práticos, dedique-se a antecipar movimentos alheios. Observe rivalidades, notifique alianças que se solidificam, identifique ambições em potencial e neutralize-as antes que se tornem ameaças reais. Seja inflexível, pois se espera que o poder se exerça com a firmeza de uma rocha, não com a volatilidade de uma nuvem. Se você hesitar, o respeito derrete. Imagine um líder que, quando seus subordinados questionam sua autoridade, hesita em demonstrar força e apenas discursa sobre tolerância. Esse líder rapidamente perde o prestígio. Para o povo que busca segurança, a vacilação revela fragilidade, e fragilidade não combina com respeito. Para ilustrar esse ponto, relembre 3 exemplos históricos que Maquiavel analisou: César Borgia, Lorenzo de Médici e Catão, o jovem. César Borgia consolida seu poder com gestos bruscos, mas mantendo ao mesmo tempo alianças políticas calculadas. Lorenzo, por sua vez, domina Florença com carisma, arte e mecenato, mas sempre mantendo o punho firme atrás da máscara do humanismo, reforçando a reputação do estadista respeitado. Catão, o jovem, por fim, mantém a reputação de homem incorruptível, de fibra inflexível, de instância moral. Mesmo em Roma, onde a corrupção reinava, seu respeito era quase sagrado, pois a população o via como o estandarte da integridade suprema. Cada um, à sua maneira, mostra que respeito é produto de equilíbrio entre atitudes generosas e gestos implacáveis, entre a aparência pública e a ação decisiva. Seja generoso quando isso reforçar a percepção de sua grandeza, mas nunca se deixe enganar pelo canto das sereias da benevolência incondicional. Uma lição maquiavélica provável de doer. Não confunda simpatia com respeito. Um governante que é amado, mas não temia, podia ver a multidão sorrir ao passar e, ao mesmo tempo, conspirar contra ele nos corredores do poder. Maquiavel sugeria que vale mais ser temido do que amado, mas sem cair no ódio. A linha é tênue, mas fundamental. Temor moderado que se alia ao senso de justiça. Pois se o povo perceber que o temor decorre de arbitrariedades, esse temor transforma-se em ódio. Se, ao contrário,
O temor se converte em respeito pela certeza de que a autoridade é justa e consistente. Então nasce uma obediência que se assemelha ao amor calculado. O povo segue por admiração e respeito genuínos, não apenas por medo do açoite. Esse equilíbrio maquiavélico entre generosidade e severidade molda o chamado pacto de conveniência entre governante e governado. Mas o homem que aspira respeito deve também entender que a reputação caminha à frente de qualquer ação. Ela abre portas e antecipa o julgamento. Quando você entra numa sala, a história que já vai com você, seu título, seu currículo, até suas más línguas, monta um cenário mental nos outros antes mesmo de você dizer uma palavra. Para controlar esse roteiro, cuide das suas alianças. Não pode manter ao lado indivíduos cujos nomes carregam reputação manchada, pois a desonra deles contaminaria você por associação. Se for preciso, abandone ou desloque aliados antes que a sombra deles se estenda sobre você. Seja capaz de mudar de parceiro político com a frieza de quem troca peças num tabuleiro de xadrez, sempre priorizando a reputação que busca construir. Uma vez domada a arte da reputação, resta lidar com a maneira de comunicar decisões impopulares. Em O Príncipe, Maquiavel alerta: é melhor ser astuto do que gentil. Não adianta discursar sobre o bem comum se as ações revelam contradições. Quando a decisão difícil precisar ser anunciada, construa o discurso com sobriedade, evite promessas vazias, mostre que a medida impopular é, acima de tudo, necessária para manter a coesão maior. Em vez de banir versos ideológicos que só inflamam rebeldias, fale de segurança, de estabilidade, de vitória diante de ameaças externas. Assuma o controle da narrativa, pois, sem controle, a fala se tornará fragmentada e a multidão se sentirá abandonada por uma liderança indecisa. Ao tomar uma decisão severa, seja breve e sucinto. Não dê espaços para que dúvidas sobre sua motivação corroam o respeito que conquistou. Um gesto de transparência calculada, reconhecer a gravidade do momento sem se expor à perene moralização, é o suficiente para manter a massa a seu favor, ainda que a revolta borbulhe em silêncio. Porém, a regra máxima de Maquiavel é talvez a que mais dói no coração moderno. O fim justifica os meios. Isso não significa que tudo seja válido, mas que se você deseja manter o poder e o respeito, deve pensar em termos de consequências práticas e não em padrões morais abstratos. Se, por exemplo, para silenciar uma rebelião que ameaça esmagar sua governança, for necessário fazer uma demonstração de força, ainda que para muitos pareça cruel, a população perceberá o preço do insucesso e, por consequência, respeitará seu comando. Quando compreendemos que as consequências moldam a reputação, passamos a analisar cada meio como investida prática, não como mera transgressão. Se o objetivo maior for a preservação da estrutura de poder e o bem-estar geral, então qualquer ação que conduza a esse objetivo, por mais impopular, deve ser executada. A ética maquiavélica se afasta, portanto, da moral tradicional, pois não se pergunta: isso é bom? Mas isso funciona? Vamos retomar esse ponto em um exemplo prático disponível em O Príncipe. A comparação entre dois tipos de fortaleza. Um príncipe que mantém seus soldados apenas dentro das muralhas de uma cidade está à mercê da própria população, pois que a cidade, se rebelar, deixará a fortaleza vazia de aliados internos. Já aquele que dispõe de tropas fiéis, alimentadas com saques e recompensas, e que ainda mantém uma milícia selecionada para proteger seus interesses, não depende da boa vontade popular. O segundo modelo, embora mais custoso e potencialmente mais brutal, funciona. A fortaleza se mantém erguida não pelas capas alvas do moralismo, mas pela lâmina afiada da lealdade comprada e da punição exemplar. Maquiavel explica: se você depende do povo, acaba refém de suas exigências. Se depende da punição, pode moldar os súditos pela dor contida. Em ambos os casos, o respeito é consequência direta das escolhas feitas. Não deixe que a paixão pelo poder obscureça o olhar para a história. Maquiavel repetidamente adverte que muitos príncipes caíram não pela força externa, mas pela própria incapacidade de ler os sinais internos.
Se você se deixa consumir pelas intrigas menores, pelos resmungos de corte, pelos elogios vazios que afagam o ego sem sustentar o prestígio, estará cometendo o erro de muitos governantes. Trocar a firmeza de propósito pela vaidade de um aplauso momentâneo. O respeito, mais do que um sentimento passageiro, é uma constelação de percepções que precisa se manter dentro de limites estáveis. Sobressair demais provoca inveja. Ceder demais provoca desdém. O homem moderno, ao aplicar as regras de Maquiavel, deve, acima de tudo, cultivar a medida exata. Ser um toque de martelo quando necessário, mas um véu de serenidade em tempos de paz. Se em algum momento você se encontrar em dilema moral, diante da decisão de usar meios questionáveis para um bem maior, lembre-se de refletir. Qual será o impacto de longo prazo sobre meu respeito e meu poder? Se a sua decisão, embora cruel, resultar em mais segurança para o maior número de pessoas, então Maquiavel diria: cumpra-a sem hesitação. Mas lembre-se também de que o príncipe virtuoso malandramente não revela ao povo suas motivações mais sombrias. Ele as oculta através de aparências de benevolência ou patriotismo. Seja um artista da manipulação silenciosa. Ofereça discursos que enfatizem a vitória, a preservação do bem-estar geral, sem expor a brutalidade prática da ação. Assim, o povo aceita o castigo como um mal necessário, e o respeito se mantém intacto, pois a narrativa pública consente em aceitar a severidade em nome de ideais superiores. Chegamos então ao ápice dessa estratégia maquiavélica: a arte de manter o respeito em tempos de paz e em tempos de guerra. Em tempos de paz, seja generoso o suficiente para criar gratidão, mas conte sempre os custos internos para não despertar a ilusão de abundância infinita. Em tempos de guerra, não seja frouxo ao ponto de recuar diante da primeira insurreição. Mostre que a retaliação é imediata e que a derrota não será tolerada. Esse ciclo de generosidade controlada e severidade justificada constrói a aura de que você domina as circunstâncias, criando nos súditos a convicção de que, mesmo que discordem, não tem outra opção senão aceitar sua liderança. Ao mesmo tempo, mantenha sempre uma rede de informações clandestinas, informantes confiáveis que repassem boatos locais, relatórios de insatisfação que ainda não ganharam forma, relatos de conspirações emergentes. O príncipe Maquiavel insistia que a ignorância do governante é a raiz de sua queda. E, portanto, o homem moderno que quer respeito deve investir mais tempo em escutar sussurros do que em criar discursos calorosos. Um dos ensinamentos mais sombrios, porém essenciais, é não hesitar em executar traições preventivas. Se existe a mínima suspeita de que um aliado possa se virar contra você, tome as rédeas, neutralize-o antes que ele consolide forças. Em O Príncipe, Maquiavel elogia César Borgia quando este envenena seus inimigos internos, não por crueldade gratuita, mas para assegurar que ninguém cresça para ameaçá-lo. Se você se recusar a usar o veneno preventivo figurado, seja a retirada de privilégios, seja a exposição pública de um desafeto, seja o corte de vínculos, estará deixando uma brecha fatal para que o outro se fortaleça contra si. O respeito se sustenta sobre a certeza da punição e a ausência de surpresas. Quem é capaz de prever que qualquer inimigo cortado de raiz já não representará mais risco, constrói confiança ao redor do trono. Mas lembre-se, a traição preventiva só funciona de verdade se for dissimulada. Ninguém respeita um governante que anuncia: vou trair certas pessoas em breve. Se o fizer, será execrado como um tirano previsível. O preço do desprezo será maior que o benefício do poder momentâneo. Portanto, use o silêncio como arma suprema. Que suas ações sejam vistas apenas como respostas a ameaças que nunca se concretizaram. Mantenha seu arsenal de fatos, investigações, provas, suspeitas, trancado a 7 chaves, somente acessível àqueles poucos de confiança. Se um traidor for eliminar, provoque antes o surgimento de boatos sobre sua catilinária contra si. Deixe que as narrativas se encarreguem de enfraquecer o adversário, e quando ele estiver isolado, execute o golpe final. Assim,
O efeito psicológico combinado do medo e do boato trabalhará a favor do seu respeito duradouro, pois ninguém saberá exatamente onde e quando a lâmina cairá. Em síntese, aplicar as regras de Maquiavel para ganhar respeito demanda um mergulho profundo na própria alma, pois a verdadeira tirania do poder se dá quando se descobre que o coração mau é, muitas vezes, o melhor aliado do governante consciente. Não estou dizendo para você adotar a maldade sem propósito, mas para compreender que o coração, se não for governado, tomará a forma de impulsos irritadiços, de ressentimentos, de paixões desenfreadas que conduzirão sua reputação à ruína. Em vez disso, que seja o cálculo frio o que conduza cada movimento, cada escolha de aliado, cada recusa de favor, cada repreensão pública, cada piada cortante, cada voto de confiança calculado. Se você ordenar a si mesmo com a disciplina de um general, o povo passará a aceitá-lo não apenas como chefe, mas como destino necessário. Ao chegar ao final do leito de suas reflexões, resta perguntar: você está disposto a trilhar essa senda sombria, em que o respeito se conquista com a espada oculta no manto da generosidade? Se a resposta for sim, não basta repetir slogans motivacionais. É preciso assumir tudo o que eles implicam: a ilusão de bondade, o disfarce estratégico, a frieza na hora certa. Se estiver disposto, escreva nos comentários: eu aceito a estratégia maquiavélica de conquistar respeito. Ao escrever essa frase, você tomará um compromisso público de renunciar à ingenuidade moral e abraçar o realismo severo que pavimenta o caminho da liderança respeitada. Se, por outro lado, permanecer relutante, lembre-se de que Maquiavel adverte que os que desdenham da política são enganados por ela. Mas mesmo que escolha não usar furtivamente essas regras, saiba que seus concorrentes usarão. E, se não se levantar para contra-atacar, será sempre relegado à condição de espectador, assistindo ao próprio nome se apagar na memória dos que mandam de verdade. Para fechar, deixo a frase mais direta de Maquiavel sobre respeito e poder, que ecoa como um ultimato: a reputação de inteligência e força é construída pelo que você aparenta, mas consolidada pelo que você consegue fazer. Que essa advertência penetre em seu âmago. Sem ação decisiva, sem equilíbrio entre mimetizar generosidade e exercer severidade, nenhuma reputação sobreviverá. Agora, cabe a você cultivar a aura de invencibilidade silenciosa ou ceder à vaidade palpitante que troca respeito por aplausos efêmeros. O relógio não para. O jogo político, real ou simbólico, já está em andamento. Se realmente deseja virar jogador, melhor que saiba as regras antes que seja peão.